Meus amigos, faremos a lição número 8, a parte de quarta-feira, selados pelo Espírito Santo. Viver a vida cristã significa ter comunhão com Deus, aceitar Jesus como Salvador pessoal e ser submisso ao Espírito Santo, para que Ele possa nos selar para o dia da redenção. E estar à disposição do Espírito Santo significa ter uma vida consagrada. Certo pastor estava pregando sobre o batismo do Espírito Santo. Quando ele terminou, veio à frente um homem e disse: pastor, eu sou pregador numa igreja, sou pastor numa igreja também, e eu tenho percebido que eu estou precisando do Espírito Santo. O senhor pregou sobre o batismo do Espírito Santo. Eu vi muito poder em suas palavras. Vi que o Espírito Santo dirigiu a mensagem dessa noite. O senhor não poderia orar sobre mim, pedindo a Deus que me dê o poder do Espírito Santo? O pastor disse: posso fazer isso? Há algumas condições, eu vou dizer ao irmão, como disse na mensagem, o que fazer para receber o poder do Espírito Santo. Ele disse: eu entendi, pastor, a mensagem. Eu só quero que o senhor ore, pedindo a Deus que me conceda o poder do Espírito Santo. O pastor disse: então, ajoelhemos agora. Eles se ajoelharam e o pastor orou sobre aquele pregador, aquele pastor, dizendo, pedindo a Deus que desse a ele, concedesse a ele o poder do Espírito Santo e que o ajudasse a ter uma vida consagrada. O tempo passou, 2 meses depois, um irmão da igreja chegou ao pastor e disse: pastor, lembra daquele homem sobre o qual o senhor orou para que recebesse o poder do Espírito Santo? Pois ele é pastor de uma igreja. E ele foi para a igreja dele, eu estive lá, ele ensinou a igreja a como receber o poder do Espírito Santo, como o senhor pregou aquela noite. E ele pediu que os irmãos usassem boas palavras para, assim, ajustarem as coisas entre si, de maneira que o Espírito Santo pudesse, assim, operar naquela igreja. Eu quero dizer ao senhor que os batismos não param. E aquela igreja foi fortalecida pelo poder do Espírito Santo. O pastor disse: louvado seja Deus. Isso significa que, quando nós usamos nossas palavras para a união da igreja, o Espírito Santo está na direção. A pergunta número 4 diz o seguinte: ao aconselhar a igreja sobre o uso das palavras, que exortação o apóstolo Paulo ele deu aos cristãos sobre a presença do Espírito Santo na vida? Efésios 4, verso 30, diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, para a pergunta, depois de falar sobre o uso das palavras, que conselho o apóstolo Paulo deu assim para a igreja de Éfeso? Resposta: ele aconselhou a igreja a não pecar com as palavras, porque com as palavras as pessoas podem desanimar da fé. Com palavras duras as pessoas podem ficar desunidas e com isso o Espírito Santo é entristecido. A exortação do apóstolo Paulo era uma exortação solene, porque tratava assim do afastamento da presença do Espírito Santo. E se uma igreja não tiver o Espírito Santo, a igreja não prospera. Alguns missionários estavam na África e eles estavam perto de algumas vilas e perto de uma comunidade de chimpanzés. Todas as noites eles se reuniam em volta de uma fogueira e ficavam conversando sobre o trabalho, o avanço do trabalho, o que deveriam fazer. E depois, no dia seguinte, saíam para as vilas para pregar o Evangelho. Uma tarde eles voltaram e acharam algo muito engraçado. Os chimpanzés estavam sentados nos caixotes que eles usavam para se assentar. Haviam colocado vários tocos de madeira, como se fizesse uma fogueira, e estavam dialogando na linguagem deles, como se faziam os missionários. Estavam imitando os missionários. Os missionários olharam, fotografaram e viram que a diferença é que aquela fogueira não tinha fogo, para que eles pudessem imitar de forma clara. Isso quer dizer que uma igreja que não tem o fogo do Espírito Santo não vai ter sucesso espiritual. O apóstolo Paulo disse que deveriam as pessoas usar palavras corteses, não mentir uns aos outros, as pessoas não deveriam deixar o roubo para lá, não dizer palavra irada e não usar palavras sujas, mas palavras que pudessem edificar. Com isso, a igreja estaria unida sob o vínculo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo utilizou assim o aconselhamento para que as pessoas tivessem o poder do Espírito Santo. Ele chegou a dizer de forma solene: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês estão selados para o dia da redenção, o dia da segunda vinda de Cristo. Esse selamento
representa que a pessoa ela é assim identificada por Deus como um filho seu e estará guardada por Deus para que possa então resistir às tentações, às provocações do diabo até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Depois de fazer parte de um retiro espiritual, um velho pastor recebeu um distrito para ir pastorear. O distrito estava fraco, não se batizava há mais de 2 anos, e o pastor então disse: o que eu vou fazer aqui? Ele resolveu fazer um grupo de oração. Escolheu 15 pessoas consagradas da igreja e começaram toda sexta-feira a se reunir para orar a Deus. Se levantavam de madrugada para pedir e clamar pela igreja. 15 meses se passaram e nada aconteceu. Era como se os céus estivessem fechados às orações deles. O pastor resolveu então fazer uma vigília de consagração e reavivamento. As pessoas afluíram em grande número. O pastor falou uma mensagem em breve. Depois o pastor disse: essa reunião, meus irmãos, ela tem um propósito. É uma reunião de consagração e de reavivamento. Então eu vou utilizar a expressão de Tiago 5,16, pedindo o seguinte. Paulo escreveu a Tiago dizendo: confessai vossas culpas uns aos outros, para que vocês possam sarar. Então, seguindo essa ordem do apóstolo, eu queria pedir a vocês que, nesse momento, vocês possam procurar uns aos outros para acertarem suas diferenças. Houve um silêncio sepulcral na igreja. Depois de uns 10 minutos de silêncio, um irmão se levantou e disse: pastor, não haverá nenhum reavivamento enquanto eu estiver com raiva do irmão Jones. Nós entramos num desentendimento aqui na igreja e eu estou sem falar com ele há 5 anos. Irmão Jones, o irmão poderia me perdoar, por favor, a minha falta? O irmão Jones levantou a mão e disse: irmão, eu quero pedir ao irmão que também me perdoe. Eles se aproximaram, se abraçaram, os dois choraram abraçados. Um outro irmão disse: pastor, a igreja não vai prosperar enquanto eu falar palavras bonitas na sua frente e cortar sua casaca por trás. Eu estou falando mal do senhor por aí. Eu queria que o senhor me perdoasse. Por favor. O pastor disse: vem cá, meu irmão. Eu quero que o irmão saiba que eu não me importo com os comentários. Mas, já que o irmão pediu perdão, está perdoado em nome de Jesus. Os dois se abraçaram. Durante uma meia hora, muitas pessoas se locomoviam dos seus lugares e começaram a procurar as pessoas que eles tinham assim um certo desafeto. E a igreja passou por uma transformação espiritual maravilhosa. O Espírito Santo do Senhor operou naquela igreja. Sabe quantos batismos aconteceram naquela igreja? 500 batismos aconteceram aquele ano naquela igreja. Porque a igreja estava unida. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ellen White nos dá um conselho muito precioso que está no livro A Igreja Remanescente, na página 71. Ela diz o seguinte: Deus convida os que estão dispostos a serem regidos pelo Espírito Santo a liderarem uma obra completa de reforma. Ela disse: eu vejo uma crise diante de nós e o Senhor convida os seus servos a se prepararem para esta grande crise. Toda pessoa deve estar agora em posição da mais profunda, mais genuína consagração a Deus para suportar a prova que virá sobre a igreja. Nós estamos nesse tempo. A igreja vai passar por uma grande prova. E se nós não nos consagrarmos, nós estaremos entristecendo o Espírito Santo do Senhor. Deus abençoe. Possamos tomar consciência de que os pecados precisam ser abandonados, as situações precisam ser definidas e nós temos que estar sob a submissão do Espírito Santo. Um reavivamento e uma reforma, diz Ellen White, é a nossa mais urgente necessidade nesse tempo que estamos vivendo. Que o Senhor nos abençoe e nos dê, assim, a condição de aceitarmos o desafio que Ele nos faz, de vivermos uma vida em consagração. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Que o Teu poder esteja em nossa vida. Nos dê, Senhor, a determinação de estarmos realizando, pelo Espírito Santo, uma obra de reforma e reavivamento em nossa vida. Nós cremos nisso e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique com Deus, beijo no coração e tenha uma feliz quarta-feira. Que o Senhor te abençoe.